Olá a todos, meu nome é Henrique Necho e sou o fundador e CEO da Necho Consulting Tech Law. Nós somos especialistas numa área de mercado, de um nicho que é a proteção de dados e a segurança da informação. E nesse sentido, agradecendo desde já o convite aos organizadores para estar aqui presente, avançamos então para esta apresentação que pretende fazer uma abordagem à análise de risco. Como é que a análise de risco é vista no âmbito do RGPD e, nessa ótica, fazer uma apresentação da ISO 27005, que é uma dos standards e metodologias de gestão de risco mais em uso na área da segurança da informação. Estejam à vontade para descarregar a apresentação que está ali nos folhetos para descarregar, para poderem acompanhar, ou então vamos acompanhando aqui pelo ecrã. A nossa agenda para esta palestra é exatamente esta que está aqui no ecrã: a apresentação dos conceitos, a apresentação da ISO 27005, abordar o risco no âmbito do RGPD e depois falar de dois temas específicos dentro do RGPD, que é a análise básica e a análise de elevado risco no âmbito do RGPD, que neste último caso se chama o DPA, Data Protection Impact Assessment. Bom, conceitos. O primeiro, o risco, de facto, conscientemente ou inconscientemente, é algo que está no nosso dia-a-dia. Praticamos quando queremos atravessar uma rua, olhamos para a esquerda e para a direita, ou em frente. Quando estamos a praticar desportos, uns mais radicais, outros menos radicais, na vida profissional, ou até no caso, também na vida profissional, de uma troca de emprego. O risco, intuitivamente, é algo que a nossa natureza já nos faz parte da nossa natureza. Também nas organizações, o risco é uma atividade muito importante. De facto, a gestão de riscos é uma temática, é uma área de intervenção cuja maioria das grandes organizações já têm incluído no seu panorama de atividades, no seu organograma, nas suas competências internas. Do ponto de vista das organizações, até à data, tipicamente, a análise de risco era à volta dos possíveis prejuízos que determinada situação poderia trazer para a empresa. Abrir um novo mercado, lançar um novo produto, etc. Também no ponto de vista da sociedade digital, a análise de risco é uma área a abordar quando estamos perante as ameaças da segurança da informação. Iremos ver mais para a frente o que é que isto poderá trazer. Há alguns mitos e algumas realidades sobre isto da gestão de risco. Destes, fazia só ponto da situação aos três que estão no topo, à esquerda. Primeiro, o risco é muito maior. A exposição ao risco é muito maior nos dias de hoje do que há 25 anos atrás. Hoje, a sociedade avançou, especializou-se, fez avanços tecnológicos, transformação digital, processos de pessoas, de máquinas, equipamentos, de mercados, de geografias que tornam o risco uma exposição muito maior do que era há 20 anos atrás. No entanto, e agora para a afirmação no topo, nós conseguimos antecipar a maior parte dos riscos, as entidades. E para a última, à direita, no topo, à direita, é impossível eliminar completamente o risco. A questão que se coloca, e que vamos ver mais à frente, é que é preciso encontrar um equilíbrio entre aquilo que é a realidade e aquilo que é aceitável para a organização. Aquilo que, no fundo, vamos chamar o risco residual, que nos permite continuar a avançar. Por exemplo, aquele exemplo
que eu dei ali atrás, dos desportos radicais. De facto, há sempre risco quando praticamos um desporto. A questão é que nós assumimos esse risco residual e avançamos. Podemos definir algumas ações mitigadoras. Outro grande ponto, já aqui lançado, e que nos permite, de facto, avançar na organização ou nas temáticas que estamos interessados, que é da segurança, ou neste caso do RGPD, na proteção de dados. Em termos de definições, o risco, e entram aqui já 3, 4 palavrões, chavões, o risco é definido como a combinação de todos os impactos, entenda-se aqui impactos negativos, com probabilidade de uma determinada ameaça se concretizar. Estão aqui já 4 chavões e vamos ver estes 3, os impactos. O que é o impacto? O que é a probabilidade? E o que é a ameaça? E como é que as vamos medir em termos da nossa atividade? A ameaça. A ameaça, como o bom senso diz, é qualquer fator de risco que possa provocar dano. O dano pode ser material, não material, reputacional, qualquer. E nesse sentido, esta imagem aqui não permite, teria imagens a avançar. O exemplo dos impactos é, por exemplo, catástrofes naturais. Outro exemplo, de ameaça é, por exemplo, o data breach, ou um incidente de violação de dados, ou um incidente de segurança. Outro exemplo de uma ameaça que as organizações estão sujeitas é, por exemplo, a desconformidade regulamentar, com algum tipo de regulamento que a atividade obrigue a estar em conformidade com. O exemplo aqui, nesta nossa apresentação, será o RGPD. Isto é a questão da ameaça. Do ponto de vista mais específico do RGPD, a ameaça é vista, portanto, é um fator que pode causar danos ou prejuízos às partes interessadas, pessoas, cujos seus dados estão a ser tratados pela organização. Quando fazemos a análise de risco do ponto de vista do RGPD, interessa-nos ver este tipo de ameaças, que são ameaças que podem causar danos, qualquer situação, sobre as pessoas ou as partes interessadas cujos seus dados pessoais estão a circular ali naquela organização. Isto em contrapartida com as ameaças genéricas das organizações. É essa lista de ameaças que deve ser identificada pelas entidades, pelas organizações, para posteriormente se trabalhar as potenciais fontes de risco, que aqui vamos chamar por vulnerabilidades. Portanto, vulnerabilidades associadas aos processos de negócio. Exemplos de vulnerabilidades: cada organização deverá fazer o seu mapa, quer das ameaças, primeira constatação, quer das vulnerabilidades, segunda constatação. E está aqui um exemplo. Neste quadro vemos 3 tipos de vulnerabilidades. Do lado esquerdo, fontes humanas internas, um colaborador, um administrador, um estagiário. Fontes humanas externas, prestadores de serviços, hackers, destinatários externos, ou então fontes não humanas, códigos maliciosos, os típicos vírus, worms, malwares, processos, procedimentos, rotinas, etc. Estão aqui 3 grandes exemplos. Não invalida que cada organização faça o seu próprio mapa de vulnerabilidades e defina esse conjunto de vulnerabilidades depois de uma análise do seu mercado, do seu setor,
enfim, da área onde presta o seu serviço. O terceiro chavão que se apresentou há um bocado é o impacto. O impacto, como o bom senso diz, é de facto aquela dimensão da destruição, se for um impacto negativo, que resulta destes eventos, destas ameaças, destas vulnerabilidades. E, de facto, em termos de standard, o impacto ou gravidade representa a magnitude desse risco que estamos a analisar neste plano de gestão de riscos, se existir. Assim, quando queremos avaliar o impacto ou os possíveis danos que podem ser causados por uma ameaça, poderemos chegar à conclusão, nessa análise, que o impacto é insignificante. Temos ao exemplo do desporto. Se alguém pretender fazer o desporto, que é o jogging, o caminhar, com certeza que as ameaças de uma sapatilha ficar danificada é menor e é insignificante aos danos que pode causar, em comparação com o exemplo do montanhista que está em atividades radicais naquela imagem inicial e que aí o impacto poderia ser significativo, o dano causado. Entramos agora num outro chavão importante para a nossa análise de risco, que é a probabilidade. Na terminologia da gestão de riscos, probabilidade refere-se à possibilidade de algo acontecer. É muito provável que aquele computador se avarie neste ambiente úmido, ou naquele ambiente úmido. É pouco provável que a internet fique indisponível quando temos determinados ambientes, etc, etc. A probabilidade é, portanto, uma medida para essa possibilidade destes eventos acontecerem. Em termos de conceitos, estão aqui apresentados os conceitos base da análise de risco. Agora vamos ver como é que podemos estimar ou avaliar os elementos que são da avaliação da sua materialização, que é o impacto e a probabilidade. Portanto, estando perante uma ameaça de uma determinada situação, nós temos que conseguir definir uma forma de avaliar quer o impacto, quer a probabilidade. Todos sabemos, quando estamos a avaliar algo, há várias formas de o fazer. Por exemplo, nas avaliações curriculares, de exames, a avaliação é qualitativa, um número, uma percentagem. No caso da gestão do risco, a complexidade da situação não nos permite usar a quantificação numérica. É preferível usar a quantificação qualitativa. E, nesse sentido, o standard e a maior parte das ferramentas de gestão de risco utilizam 4 níveis de materialização dessa probabilidade ou desse impacto. De 1 a 4, estamos numa escala qualitativa, estamos a falar de algo que pode ser o nível 1 mais baixo, um insignificante, um impacto insignificante, uma probabilidade baixa, ou, por exemplo, um nível máximo 4, que é um impacto máximo, uma probabilidade muito alta de acontecer. Como é que estimamos estes intervalos de avaliação? Há várias formas de o fazer.
Acima de tudo, é criar essa definição face à realidade da empresa. Vamos ver aqui exemplos. Por exemplo, uma estimativa de impacto, onde, recordem-se que estamos a falar do RGPD, onde determinada situação diz que as pessoas não serão afetadas por aquele incidente, então, de facto, o impacto é insignificante, é o mínimo. Já se determinado incidente disser que essas pessoas podem encontrar alguns inconvenientes na sua vida do dia a dia, porque têm que mudar passwords ou códigos, ou porque perdeu uma oportunidade, alguns inconvenientes, então vamos avaliar essa situação como de impacto limitado. E assim, consecutivamente, quer para o significativo, quer para o elevado. No caso significativo, aquilo que nós usamos aqui na empresa é exatamente esta descrição. Já há consequências significativas para as pessoas. Uma perda financeira, estão aqui exemplos. Perda de dados de clientes, portanto, já classificamos como impacto significativo. Na escala máxima do impacto, estamos a falar em situações em que as pessoas têm consequências muito significativas, críticas ou mesmo irreversíveis na sua vida à vida, no seu dia a dia. Por exemplo, uma perda de acesso a uma infraestrutura vital, as águas e uma eletricidade, ou, por exemplo, perda de evidências num contexto de litígio. Portanto, estão aqui apresentadas uma tabela para quantificar as estimativas de impacto. Tal como existe a quantificação do impacto, também temos que fazer esse género de raciocínio para a quantificação da probabilidade. Mas antes, vamos ver aqui um exemplo. O exemplo é muito simples. Vamos avaliar o impacto desta situação que está aqui presente. Um funcionário escreveu a sua password num post-it, colou no ecrã e foi à sua vida. Isto, de facto, é uma ameaça. O facto daquela password poder ser usada causa ou pode causar algum impacto. Essa avaliação tem que ser feita casuisticamente, caso a caso. Cada organização, perante a situação, fará a sua avaliação. Por exemplo, se estivermos a falar de um administrador de sistemas, é significativo. Pode ter consequências sérias nos sistemas, na informação, na qualidade dos sistemas, na informação que lá está. Se for, por exemplo, um visitante que passa a ver uma página de boas-vindas, utiliza ali uma password, enfim, o impacto aí já poderá ser um outro que não o significativo. Portanto, olhando para aquela quadro anterior e tendo isso em funcionamento, aprovado e em funcionamento dentro da organização, algo que vamos falar mais lá para a frente, que é a framework de gestão de risco implementada numa organização, podemos, face a estes eventos, fazer a nossa avaliação de uma série de elementos. Neste caso foi o impacto. Vamos agora ver um quadro para estimarmos a probabilidade. Já tinha referido anteriormente que também numa escala qualitativa usamos na mesma os 4 parâmetros, de 1 a 4, em que 1 será o baixo e o 4 será elevado. Para isso, nós internamente usamos esta escala. Portanto, uma probabilidade baixa é muito improvável acontecer aquela situação. Por exemplo, o exemplo do visitante que cola um post-it, enfim, depende da maturidade do visitante. Chamaríamos uma probabilidade elevada se tivermos, seja algo que acontece com muita frequência, várias vezes ao dia, por exemplo, ou quase certa de acontecer. Esta avaliação também tem que ser feita caso a caso, é casuística.
E voltando ao exemplo de um bocado, qual é a probabilidade de um utilizador da organização, de um funcionário, colocar a sua password no post-it e colar no seu ecrã? Isso vai depender, de facto, da maturidade da organização, em termos de consciência e sensibilização para a segurança, para a cibersegurança. Eu aqui, neste exemplo, estou a avaliar como baixa, mas, de facto, depende de cada organização. E cada um dos atendis, dos colegas que estão aqui presentes a assistir à palestra, com certeza saberão melhor o seu caso, da sua organização, para avaliar esta probabilidade desta ameaça. Posto isto, e tendo visto como é que podemos fazer esta avaliação do impacto e da probabilidade, vou-vos introduzir ao tema seguinte, que é o nível de risco. E na metodologia da gestão de riscos, o nível de risco é sempre calculado através da multiplicação destes dois parâmetros que acabamos de analisar. Portanto, o nível de risco, portanto, a primeira bolinha à esquerda, vai ser igual ao valor do impacto que lhe atribuímos àquele incidente, àquela ameaça, neste caso, vezes ao valor da probabilidade. Note-se que valores, estamos a falar daqueles 4 valores que nós definimos inicialmente nesta apresentação e é o tipicamente utilizado na gestão de riscos. 4 níveis. Portanto, 1, 2, 3, 4, o valor do impacto. Probabilidade 1, 2, 3, 4, o valor da probabilidade. E a multiplicação destes dois valores vai resultar no nível de risco. Quer isto dizer, em conclusão, que o nível de risco de uma ameaça vai variar entre o mais baixo dos mais baixos, que é 1 vezes 1, impacto 1, probabilidade 1, até ao mais alto dos níveis, que é 4 vezes 4, 16. Entre 1 e 16 é a escala de níveis de risco que nós conseguimos ir criando. Este conceito é importante. Vamos ver, antes de fazermos o exercício final. Daqui vai resultar uma matriz da avaliação de risco, que é este quadro à esquerda, com os verdes, os amarelos mais escuros e os vermelhos. E se olharem para isto no fundo é um heatmap a definir pela organização. Cada organização é que tem que definir o seu heatmap, a sua matriz de avaliação de risco, e no fundo o que é que aqui nos permite colocar? Neste quadro à esquerda, permite-nos ir colocando o nível de risco de cada ameaça que estamos a analisar. Exemplo, que vamos ver mais para a frente, mas vou já antecipar. Estávamos a avaliar aquela ameaça de um funcionário escrever num post-it a sua password. Vimos, na análise que eu fiz previamente, que o impacto é significativo, era nível 3, mas a probabilidade era muito baixa, nível 1. Quer isto dizer, probabilidade 1 e risco 3, ele iria calhar, por acaso o meu ratinho não funciona, mas iria calhar na primeira coluna deste mapa à esquerda. Portanto, na zona dos amarelos. O que quer dizer que seria um nível de risco médio. Do lado direito, vemos o heatmap, que é usado pela CNIL, que é a Autoridade de Controlo francesa. É ligeiramente diferente, usam uma variação das cores, mas é o mesmo modelo que está por baixo. 4 níveis de probabilidade, 4 níveis do impacto e depois o risco que aquela ameaça coloca vai sendo avaliado e vai sendo colocado ponto a ponto nestes mapas.
qual é... vamos ver aqui um exemplo que vos estava a falar. Exatamente. Portanto, nós já tínhamos chegado à conclusão, e lendo então o texto, que o nível de impacto potencial deste funcionário a colocar a sua password num post-it era significativo, nível 3, a probabilidade era baixa, nível 1, portanto o nível de risco, neste caso, era 3. Se formos ver a matriz de avaliação de risco, agora sim aparece uma bolinha vermelha que nós lhe chamamos o risco inerente, que foi agora calculado, de alguém, um funcionário, pôr a sua senha escrita num papel. Portanto, nesta matriz de avaliação de risco, quando fizemos esta análise dessa ameaça, avaliámos-la como nível 3. E como nível 3, aparece agora sim, na coluna mais à direita, o nível de risco aparece como médio. Este exemplo que acabamos de acompanhar é o exemplo daquilo que tem que ser feito dentro da organização sobre as ameaças que um trabalho sistemático terá que realizar, levantar, inventariar e avaliar. Qual é o passo seguinte? Inventariamos 1, 2, 3, 50, 60 ameaças. Fizemos a avaliação em termos de risco, analisando quer o seu impacto, quer a sua probabilidade, e criamos um heatmap que no final vai ter os tais 10, 20, 50, 60 pontinhos lá colocados, ao qual lhe chamamos o risco inerente, ou o risco inicial da nossa avaliação inicial. O objetivo da gestão de riscos, obviamente, da análise de riscos, é tratar os riscos. Tratar todos esta identificação que fizemos, estes pontos, estas marcas todas. Em termos de metodologia, o tratamento de riscos tem quatro soluções, chamemos-lhe assim. Estão aqui do lado esquerdo. O risco inerente pode ser tratado com o objetivo de... Primeiro, o objetivo pode ser reduzir. Temos um risco muito alto e queremos reduzi-lo, porque só pretendemos gastar ou investir ali X e para nós é satisfatório. Poderemos transferir o risco. O objetivo de transferir, isto é, subcontratar aquela atividade a um parceiro e o risco fica com ele, por exemplo. Poderemos simplesmente ter como objetivo aceitar. É um risco tão baixo, tão baixo, tão baixo, ou dentro da análise da empresa, é um risco aceitável. Ou, por último, poderemos tentar eliminar se tal for possível. Portanto, são estes os quatro grandes objetivos na análise do risco. Só chamar aqui a atenção para mais um chavão. Portanto, no risco inicial, que chamamos o risco inerente daquela ameaça, uma vez tratado, vai resultar num risco residual. Portanto, nós começamos com um nível de risco, tratamos-lo, ele vem para um risco residual, que até pode ter sido eliminado, ou pode ter sido aceito, ou foi transferido, ou foi reduzido. E é este o objetivo do tratamento de riscos. Ok? Muito bem. Para tratarmos os riscos, e entra aqui outro tópico, vamos aplicar medidas de controle. Uma medida de controle é algo que nós implementamos dentro da organização, ou fazemos, ou alteramos, de forma a alterar e modificar esse risco. Tipicamente, reduzindo. Tipicamente. Em termos de categorias de controlos, temos aquilo que são chamados, e está na parte de baixo à esquerda, controlos técnicos, por exemplo, medidas técnicas de segurança, tecnologias, controlos administrativos, à volta da estrutura organizacional, políticas, formação, etc. Temos controlos de gestão relacionados com a gestão de pessoal, ou, por exemplo, temos controlos legais.
a aplicação de legislação e regulamentos, contratos, etc., e a conformidade para com regulamentos, com legislação, etc., onde a entidade atua no seu setor ou genéricas. Um exemplo de controle está patente neste ecrã. Este controle, como diz aqui em baixo, foi retirado do Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança. O quadro, o QNRCS, assim que se designa, é um documento emitido. Ok, tem ali uma mensagem a dizer que tínhamos perdido o contacto e foi retomado o contacto. Ok, vamos ir para a frente e um pequeno parênteses. Eu sei que é possível depois visualizar a gravação completa. Por isso, quem o pretender depois poderá fazer para apanhar alguns momentos que por alguma razão estiveram indisponíveis. Bom, estava eu a referir um exemplo de controles. Ótimo. Está aqui uma mensagem a dizer que estava tudo bem. Então, vamos para a frente. Terá sido um problema temporário ali num colega. Muito bem. Portanto, estava aqui a referir exemplos de controles. O Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança é um quadro elaborado pelo Centro Nacional de Cibersegurança, publicado faz um ano atrás, e que tem, de facto, um conjunto elevado de controlos para aplicação nas organizações. Este é um exemplo deles, o controle à volta da avaliação de risco, e que tem aqui 4, o ID de identificação, AR, avaliação de risco, o 1, o 3, o 4, 5, selecionados para aqui, que podem ser algumas das medidas a implementar numa organização para gerir, por exemplo, os riscos de cibersegurança. Só fazendo aqui um parênteses, o Quadro Nacional de Referência, ele próprio per si, sendo um conjunto de medidas ou de controles, tipo um menu para as empresas analisarem e selecionarem se fizer sentido, mais umas, menos outras, depende da organização a organização, ele próprio advoga a utilização da gestão do risco para a análise e seleção destes controlos. A ISO 27005 é o standard de metodologia advogado, sugerido para uso nesta análise de risco de cibersegurança. Bom, por último, queria-vos mostrar aqui uma animação, mas que no PDF não vamos conseguir ver. Portanto, era exatamente, o exemplo é que temos aqui um risco inerente no ecrã, na matriz de avaliação. Ele inicia-se com risco de 12, nível 12, por isso é que está ali no cimo o pontinho vermelho, o risco inerente. Uma vez aplicados os controlos que achamos adequados, ele vai baixar e vai acabar por aparecer ali no risco residual, que está ali no 2, probabilidade 2, impacto 1. Portanto, nós conseguiríamos baixar neste exemplo do nível 12, que eventualmente não era aceitável pela organização, e depois de investir em controles, implementar, ele iria baixar para o nível 2, que seria um nível residual e aceite pela organização. Este é, no fundo, os grandes conceitos à volta da gestão de risco. A ISO 27005. Este standard, publicado pela ISO, é um standard que nos apresenta uma metodologia de gestão dos riscos de segurança da informação. Como acabei de dizer, é o standard preconizado pelo Centro Nacional de Cibersegurança para utilização nas organizações, para análise do risco das ameaças que circundam alguma organização, para, depois dessa análise, fazer a seleção dos controles. E é também, por exemplo, o standard
utilizado, por exemplo, a Autoridade de Controlo, aqui nossa vizinha, a Autoridade de Controlo Espanhola de Proteção de Dados, que na sua análise de risco utiliza também o ISO 27005, propõe a utilização deste standard. Já agora um parênteses, obviamente que a gestão de risco não é um tema recente, é um tema que já acompanha as organizações há muito. E é âmbito de estudo, as metodologias, já há algumas dezenas de anos. Portanto, há algumas metodologias e standards em termos globais, mas de facto a ISO 27005 em termos de standard é de facto a mais adequada para a gestão da segurança da informação e é que está mais enquadrada, na minha opinião, com a proteção de dados. Visto que, de facto, quando estamos a falar da proteção de dados, proteção tecnológica, de segurança, estamos a falar, acima de tudo, de tecnologias, também estamos a falar de processos e de pessoas, mas esta é uma metodologia que podemos usar e bem nas nossas tarefas ao nível de compliance RGPD. Nesta animação, que não vamos conseguir ver a animação em si, está explanada a ISO 27005. Então, começando de cima para baixo, o primeiro passo da metodologia é definirmos o contexto da análise. Aqui, em termos de RGPD, estamos a falar do artigo 30, que é exatamente o registro das atividades de tratamento, aquele documento formal onde estão descritas as atividades de tratamento de dados pessoais. Nessa definição de contexto, há vários elementos que têm que estar presentes, para depois passarmos para o segundo momento, aquela caixinha amarela, que é o processo de avaliação, em que tratamento a tratamento é necessário fazer a identificação dos riscos, e vamos já falar que riscos específicos poderemos endereçar do ponto de vista do RGPD. Seguidamente vamos analisar esses riscos que fomos elencando, para depois fazer a tal avaliação. A avaliação cujo grande fórmula é, no fundo, o impacto e a probabilidade daquela ameaça se concretizar. Feita esta avaliação, passamos por um ponto de análise que está naquele losango vermelho, o primeiro, a contar de cima, analisar se aquela avaliação está satisfatória. Se estiver, avançamos para o tratamento do risco. Se não, temos que, tal como indica aquela setinha, temos que regressar ao início e relançar o processo. Definição daquele contexto, daquele tratamento, identificar os riscos, reanalisar o risco, bem como a sua avaliação. O passo seguinte, passando esta avaliação e estando satisfatória, é fazer um tratamento de cada um dos riscos que fomos elencando. Como já vos comuniquei, já vos transmiti, este tratamento depende de cada entidade. O objetivo é sempre baixar o risco inerente inicial para um risco residual e, no fundo, criar essa lista de medidas, de atividades, de ações para baixar este risco. Eu vou avançar. O passo último é a aceitação, depois de implementadas as medidas, a aceitação do risco. Repare agora, tal como os meus participantes nesta palestra devem ter reparado, que estamos em fase de términos. Há muitas vantagens, depois vejam isto no documento que fica. E em termos muito específicos do RGPD, o grande ponto que é importante aqui é exatamente estes considerandos. Quando o RGPD, para quem não está familiarizado, é o Regulamento Geral da Proteção de Dados, quando o RGPD vem trazer às organizações uma série de obrigações legais, vem também dizer o seguinte: a organização tem que executar, é obrigada a executar as medidas que forem adequadas e eficazes para proteger os dados pessoais. E nessa análise, agora lendo o considerante 76, o do meio, é preciso analisar os riscos, e agora aqui é a grande diferença
daquilo que era a gestão de riscos anterior e o que é a gestão de risco no RGPD, se no anterior, nas organizações, como eu vos tinha dito, a gestão do risco era feita na ótica de qual é o impacto financeiro de lançarmos um novo produto, qual é o impacto reputacional de não sermos ecologicamente compliant, etc, etc. Do ponto de vista do RGPD, o impacto, o risco é para com, e agora um chavão, o risco para os direitos e liberdades das pessoas afetadas. Quer isto dizer que quando analisarmos o risco, o nosso objetivo é ver qual é o impacto nos direitos e nas liberdades das pessoas cujos dados pessoais estamos a tratar na organização. Pessoas porque são clientes tiveram que nos transmitir os dados, porque são trabalhadores ou colaboradores tiveram que colocar dados pessoais ali nos recursos humanos, visitantes, ex-funcionários, doentes, pacientes, munícipes, fregueses, etc. Há toda uma panóplia de categorias de titulares de dados cujos dados são tratados por alguma razão pela organização. E quando formos fazer esta análise de risco, temos que olhar para os direitos e liberdades, o impacto que isto faz sobre os direitos e liberdades das pessoas. Vamos avançar mais um bocadinho. Os direitos e liberdades estão baseados em 2 documentos fundamentais, estão ali atrás. Eu vou avançando. Este slide fala sobre o artigo da segurança da informação, ou segurança dos tratamentos. Acho que ainda estamos online. E, portanto, eu terminava deixando-vos do vosso lado analisarem, querendo o resto do documento. E pronto. E desejava a todos sucesso na aplicação, na vossa vida profissional, na aplicação destas metodologias de análise de risco e desejo que fiquem bem. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.